Oi, gente, estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso tema de interpolação. A gente vai falar na aula de hoje sobre os polinômios de Newton, tá? Basicamente, a gente já viu até agora os polinômios interpoladores, vimos o polinômio de Lagrange, agora a gente vai ver o polinômio de Newton e depois o polinômio de Gregory Newton, que é uma especialidade do polinômio de Newton. Bem, o polinômio de Newton é uma outra maneira de se resolver um problema de interpolação sem precisar construir explicitamente o polinômio interpolador. Como o polinômio de Lagrange é utilizado quando o problema consiste em encontrar apenas o valor de f de x barra para x barra pertencente ao intervalo de x0 a xn. Para poder definir o polinômio de Newton, é necessário definir um operador matemático chamado de operador de diferenças divididas. Então, antes da gente começar, os dois métodos, tanto o polinômio de Newton quanto o polinômio de Gregory Newton, eles exigem um operador, tá? No caso do polinômio de Newton, é o operador de diferenças divididas. Então, primeiro a gente encontra esse operador, que é basicamente uma tabela utilizando os valores que estão dos nossos pontos, tá? E depois, com esse valor, a gente vai utilizar essas diferenças divididas no polinômio propriamente dito, tá? Então, metade do trabalho é encontrar esse operador de diferenças divididas. A outra metade é você desenvolver o polinômio e substituir os valores desse polinômio. Então, o operador das diferenças divididas, ele é dado da seguinte forma: seja a função y igual a f de x, que passa pelos pontos xi, yi, onde i vai de 0 até n. O operador das diferenças divididas de ordem i é definido como: a gente tem a ordem 0, ordem 1, ordem 2 e a enésima ordem, tá? Então, ordem 3, 4, 5 até n. Então, o operador das diferenças divididas de ordem i, ele é definido como? Então, a gente vai primeiro encontrar o delta 0 de yi, depois nós vamos encontrar o delta 1 de yi, depois o delta 2 de yi, até o enésimo delta n de yi, tá? Qual é o valor de delta 0 de yi? Ele é o próprio yi, então é mais fácil de encontrar, tá? Quem é o delta 1 de yi? Ele é dado pelas diferenças divididas. Delta 0 de yi mais 1 menos delta 0 de yi sobre xi mais 1 menos xi, tá? Quem é o delta 2 de yi? Ele vai ser o delta 1 de yi mais 1, ou seja, ele vai depender do valor que a gente encontrou anteriormente. E esse aqui, ó, ele vai depender do valor que a gente encontrou anteriormente. Menos delta 1 de yi sobre xi mais 2 menos xi. O delta n de yi ele é igual ao delta n menos 1 de yi mais 1, ou seja, ele depende do valor anterior, menos delta de n menos 1 sobre yi sobre xi mais n menos xi, tá? Então, a gente vai encontrar esses operadores. Por quê? Porque esse delta 1, yi, delta 2, yi, o delta n, yi, todos eles vão ser usados no polinômio de Newton, tá? Então, a gente precisa deles. Então, vamos ver um exemplo aqui, para ficar mais claro. Dada a seguinte tabela, calcule as diferenças divididas de ordem 0, 1 e 2, tá? Então, vejam só, a quantidade de deltas vai depender da quantidade de pontos. Então, aqui eu tenho uma tabela com grau 2, né? 0, 1, 2. Então, n igual a 2. Então, vejam que a gente só precisa, então, dessas três diferenças divididas. A gente vai precisar do delta 0, yi, do delta 1, yi, e
do delta 2y. A gente só precisa desses 3 deltas, tá? Então, para cada delta, delta 0, y, a gente vai calcular delta 0, y0, delta 0, y1 e delta 0, y2. Para o delta 1, y, a gente vai calcular delta 1, y0, delta 1, y1. Para o delta 2, a gente vai calcular só o delta 2, y0, tá? Então, a gente vai ter a seguinte tabela. Então, a gente tem aqui para resolver 0, 0,3, 3,09. Ponto 1, 1,5, 17,25. Ponto 2, 2,1 e 25,41. Então, aqui a gente tem os valores de x e aqui a gente tem os valores de y. Então, vamos lá. Quem é o primeiro valor que eu calculo? É o delta 0 de y. Quem é o segundo valor? Delta 1 de y. Quem é o terceiro valor? Delta 2 de y, tá? Então, lembrando, diferenças divididas. Vamos voltar lá. Todo delta 0 de y, ele é o próprio y. Então, aqui na tabela, delta 0 de y é o próprio y. Quem é o y? É o próprio valor da tabela. 3,09, 17,25 e 25,41. Se vocês olharem aqui, o y é igual ao delta 0 de y. Então, 3,09, 17,25 e 25,41. Ok? Como se eu escrevesse assim, ó. Delta 0 de y1, y0 é igual a y0. Então, delta 0 de y0 é igual a 3,09, que é o valor de y0, que a gente tem y1 e y2. Então, esse aqui é o primeiro. Quem vai ser o segundo? Tá? O segundo é o delta 1 de y. Então, a gente precisa calcular 2. Delta 1 de y0 e delta 1 de y1. Tá? E como é que é dada essa diferença? Então, olha a fórmula. Delta 0 y mais 1 menos delta 0 y sobre x e mais 1 menos xi. Então, tá aqui, ó. Delta 0 de y1 menos delta 0 de y0 sobre x1 menos x0. Tá? Aqui, ó, como o i ele é 0, então vai ser 0 mais 1. Então, é x1 menos x0, tá? Então, x1 menos x0. Então, aqui, ó, quem é o delta 0 de y1? Delta 0 de y1 é o 17,25, tá? Então, tá aqui 17,25 menos delta 0 de y0. Delta 0 de y0 é o 3,09, que é esse daqui. Sobre x1, que é 1,5, x1, menos o x0, que é o 0,3. Então, está aqui, fazendo toda a conta, vai dar 14,16 sobre 1,2, que dá 11,8. Então, esse aqui é o meu valor de delta 1 de y0, que é o primeiro valor que vai aqui. Tá? Delta 1 de y1, ele é igual ao delta 0 de y2 menos delta 0 de y1 sobre x2 menos x1. Se a gente voltar lá, delta 1 de y1 quer dizer que aqui vai ser 1, né? Então aqui vai ser x, 1 mais 1, 2, menos x1. Então é x2 menos x1. A mesma coisa aqui, delta 0 de y2 menos delta 0 de y1. Delta 0 de y2 menos delta 0 de y1 sobre x2 menos x1. Então, delta 0 de y2, delta 0 de y2 aqui, ó, 25,41. Menos delta 0 de y1, 17,25. Sobre x2, que é o 2,1, aqui, menos o x1, que é 1,5. Fazendo a conta toda, vai dar 8,16 sobre 0,6, que dá 13,6. Então, esse aqui é o 13,6. E o último, delta 2 de y0, tá? Delta 2 de y0
ele é dado por isso aqui, ó. Delta 2 de y0. Isso aqui é 0, aqui vai ser 0 mais 2, que dá 2, menos 0 mais 2, 2, menos 0, né? Menos x0. Vai ser... então aqui vai ser delta 1 y1, que é 0, menos delta 1 y0, sobre x2 menos x0. Então, se a gente voltar aqui, por último, delta 1 y1 menos delta 1 y0 sobre x2 menos x0. Substituindo os valores, delta 1 de y1 é o 13,6, menos delta 1 de y0, que é o 11,8. Então, deu 1,8. Sobre x2, que é o 2,1, menos o x0, que é o 0,3. Então, vai dar 1,8 sobre 1,8, vai dar 1. Então, o delta 2 de y0 é 1. Então, aqui a gente tem as diferenças divididas, tá? E a gente vai usar esse valor aqui no polinômio e esse valor aqui no polinômio, 11,8 e 1, para encontrar qualquer um dos pontos, tá bom? Então, basicamente, esse é o primeiro passo. Olha lá a fórmula das diferenças divididas, tá? E você calcula o valor dessas diferenças para usar o valor de delta 1 y0, delta 2 y0 e assim sucessivamente. Vamos para um outro exemplo. Dadas as seguintes tabelas, calcule as diferenças divididas de ordem 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então aqui tem grau 4, né? Então aqui o meu valor de x vai do x0 até o x5, x4, x0, x1, x2, x3, x4. E aqui o y vai do y0 até o y4. Então, primeira ordem. A ordem 0 a gente já sabe, né? Aqui é o delta 0 de yi. A gente já sabe que é o próprio yi. Então, delta 0 de yi ele vai ser o mesmo que o y. 1,008, 1,064, 1,125, 1,343, 1,512. E agora a ordem 1. Está aqui a fórmula geral, né? Então, aqui vai ser o que? Delta 1 de y0, que é o primeiro, ele vai ser delta 0 de y, 0 mais 1, 1, vai ser 1, menos delta 0 de y, 0, sobre x e mais 1, que vai dar 1, menos x, 0. Então, isso aqui é o cálculo do delta 1 y0, tá? Que é esse cara aqui. Então, delta 1 y0, como eu disse, ele é o delta 0 y1, delta 0 y1, menos delta 0 y0, sobre x1 menos x0. x1 menos x0. Então, bateu aqui nossa conta. Agora é só fazer conta. E aí, quando é delta 1 de y1, você substitui lá onde for 1, né? Tá aqui a fórmula. Vai ser delta 0 de y. I, que é 1 mais 1, 2. Então, vai ser delta 0 de y2 menos delta 0 de y1 sobre x2 menos x1. Tá aqui, ó. x2 menos x1, delta 0 de y2 menos delta 0 de y1. Então, você vai e expande para o delta 1 de yi e substitui os valores. Então, delta 0 de yi, delta 0 de y1 é o 1,064, está aqui, menos delta 0 de y0 é 1,008, ok? Está aqui primeiro, sobre x1 menos x2. x1 é o 0,2 e o x1 menos x0, né? 0,2 menos o x0, que é 0. Então, fazendo a conta aqui, vai dar 0,28, 0,61, 1,09 e 1,69. Então, aqui ficaria 0,28, 0,61, 1,09 e 1,69. Agora, a gente vai para a ordem 2.
Ordem 2, delta 2 de y, então aqui vai ser 0. 0 mais 1, 1. Aqui é 0, né, que é o i. 0 mais 2, 2. E aqui é o 0. Tá? Então, esse aqui é a ordem 2. Delta 2 de y0 é igual a delta 1 de y1 menos delta 1 de y0 sobre x2 menos x1. Substitui todos os valores. Delta 1 de y1, 0,61, menos delta 1 de y0, 0,28, sobre x2, que é o 0,3, menos o x0, que é o 0,0. Tá? Então, deu 1,1. Substitui todos os valores, 1,6 e 2. Então, aqui está 1,1, 1,6 e 2. Agora, a ordem 3. Então, vejam aqui, ó, a ordem 3 não tem naquela fórmula geral. Então, a gente tem que expandir lá a fórmula geral, né? Ela ficaria por aqui. Então, seria aqui. Ordem 3 seria delta 3 yi igual delta o que? Delta 2, né? Y e mais 1 menos delta 2 yi sobre x i mais 3, né? Aqui é x i mais 1, x i mais 2, x i mais n. Então, a próxima na sequência é o x i mais 3, menos o x i. Então, aqui é a fórmula para o delta 3y, é só você seguir. Então, é i mais n, certo? Se o n é 3, aqui o n é 2, então é i mais 2. Aqui o é 3, então vai ser xi mais 3. Aqui é delta n menos 1, se o n é 3, então vai ser delta 2. Ok? Aí a gente tem a fórmula geral para o delta 3y. Então, voltando aqui, delta 3y é igual a delta 2y mais 1 menos delta 2y sobre x i mais 3 menos xi. Então, se aqui o primeiro é 0, aqui vai ser 1, 0, 3, 0. Ok? Então, agora a gente tem aqui a expansão, né? Delta 2y1 menos delta 2y0 sobre x3 menos x0, que é igual a 1,6 menos 1,1 sobre 0,5 menos 0, que dá 1. Então, a gente tem delta 3y0. E o delta 3y1, substitui todos os valores aqui, também vai dar 1. Então, esse aqui é o delta 3y1. E a última ordem é o 4. Então, só relembrando lá a fórmula, delta 4 de yi é igual. Lembra que aqui é delta n menos 1. Se n é 4, então aqui vai ser 3. E aqui embaixo o x é i mais n. Então, se aqui é 4, vai ser x i mais 4. Substituindo os valores para 0, então vai ser 0, que vai dar 1, 0, 4, 0. Ok? E esse aqui é o último valor, né? Que a gente vai encontrar. Então, colocando aqui, x4 menos x0, 0,6 menos 0,0, 1 menos 1, que é o delta 3y1, menos o delta 3y0, que deu 0. Esse aqui é o meu delta 4y0, tá? Então, vocês verem aqui, ó, por que eu não calculo o delta 4y1? Porque se eu for usar o delta 4y1, ele vai passar, ó, vai ser 1, vai ser delta 3y, 1 mais 1, 2. Eu não tenho delta 3y2, eu só tenho delta 3y0 e o delta 3y1. Eu não tenho delta 3y2, tá? Então, as diferenças divididas, elas vão decrescendo. Então, na última ordem, você calcula apenas o valor do delta ny0.
Então aqui a gente tem o valor, tá? Das diferenças divididas para essa tabela aqui. Então, o primeiro passo do polinômio de Newton. Aí eu poderia fazer a seguinte pergunta. Calcule o valor aproximado para 0,4 a partir dos dados da tabela abaixo usando o polinômio de Newton. Então, a tabela é essa. A tabela original é essa. E ele está perguntando qual é o valor de 0,4. Certo? O valor de x, 0,4. Tá? Então, usando o polinômio de Newton, a primeira coisa é fazer as diferenças divididas. Então, a gente já fez. Calculamos para a ordem 0, para a ordem 1, 2, 3 e 4. E a gente vai usar, já adiantando no polinômio, ordem 1, delta 1, y0, delta 2, y0, delta 3, y0 e delta 4, y0. A gente vai usar esses 4 valores no polinômio. Então, feita a primeira parte, a gente vai passar para a segunda parte, que é usar o polinômio de Newton. Então, como que é o polinômio de Newton, gente? Depois vocês podem fazer também, usando o polinômio, voltar para cá, porque o quadro já está pronto. Mas na hora de apresentar o polinômio de Newton, eu vou usar outro exemplo, tá? E também a gente vai fazer para aquele problema do salto, tá bom? Então, o polinômio interpolador de Newton, de grau n, ele é dado pela fórmula abaixo. Pn de x, ele é igual a y0 mais o somatório de 1 até n de ΔI y0 vezes o produtório de j de 0 até i menos 1 de x menos xj, tá? Então parece assustar no início, mas isso aqui é tranquilo, porque a gente já tem todos os valores. A gente tem o valor de x, que é o valor que a gente quer encontrar. A gente tem os valores de xj, que são os valores que estão na tabela. A gente tem os valores de delta, que são aqueles que a gente acabou de encontrar nas diferenças divididas. Então, vou ter delta 1 y0, delta 2 y0, delta 3 y0. Então, o valor de vai de 1 até n. E a gente tem o valor de y0 que está na tabela. Então, a gente tem todos os valores. Então, a primeira coisa é fazer as diferenças divididas, encontrar com isso os valores de delta, e a partir daí expandir o polinômio para montar com os valores que estão presentes na tabela e encontrar o valor de n, o valor de x que está sendo procurado. Tá? Então, vamos expandir o polinômio. Então, eu vou expandir aqui como exercício para a gente fazer. Então, a gente vai expandir agora o polinômio de Newton, tá? Mas antes de expandir, a gente precisa saber qual é o grau que a gente vai usar, tá? Então, vou adiantar aqui no problema. O problema ele tem grau 2. Então, vai ser um P de 2, tá? Então, para a gente já expandir no próximo que a gente vai usar, a gente faz o P de 2. Então, aqui, ó. Se eu sei que o problema é P de 2, então vai ser P2 de x vai ser igual a y0 mais. Então, tem um somatório agora dessas coisas aqui, tá? De 1 até n, então aqui vai ser 1 e 2 de delta I de y0. Então, aqui, ó, o primeiro vai ser delta 1 de y0 mais delta 2 de y0. Como é um produtório, aqui eu tenho produto, né? E o produtório, tá? Então, o primeiro I vai ser 1 aqui e o segundo I vai ser 2. Então, são duas parcelas do somatório. E o y0 aqui é como se fosse um valor inicial, tá bom? Agora eu tenho o produtório. Então, o produtório, ele é o quê? É o J, vai de 0 até I menos 1. Tá? Então, aqui eu vou ter, primeiro, 0 até 1 menos 1, que dá 0. Né? Então, aqui eu tenho, primeiro, 0, vai de 0 até 0, então é uma vez. Então, o primeiro vai ser x menos x
Deixa eu ver aqui. Dei um errinho aqui. Vamos apagar. Então, primeiro vai ser x menos xj, que é o zero. Vai ser x menos x0. Então, vai ser ΔI, y0 vezes x menos x0. Mais ΔII, y0 vezes aí o produto. Agora vai de 0 até 2, né? 2 menos 1. Então, vai de 0 até 1. Porque o i é 2, então vai de 0 até 1. Então, vou ter a parcela 0 e a parcela 1. Então, vai ser a primeira parcela x menos x0 vezes, que é o produtório, x menos x1. Então, eu quebrei em 3 linhas, mas isso aqui é y0 mais ΔI y0 vezes x menos x0 mais ΔI y0 vezes x menos x0 vezes x menos x2, tá? E aí esse valor aqui a gente vai substituir todos os pontos. y0 na tabela dos pontos, ΔI y0, ΔI y0 das diferenças divididas, o x é o valor que eu quero encontrar, x0 e x1 são valores da minha tabela. Então tá aqui a fórmula geral para qualquer ponto, tá? Depois eu expando para um maior para vocês verem de novo como é que faz a expansão. Vamos ver um exemplo completo. Dada a seguinte tabela, obter o valor aproximado da função para o valor de 0,8. Então, 0,8 ele vai ficar por aqui, né? 0,8. Então, o y0, o ΔI de yi, ele é o próprio yi. Então, é 3,09, 17,25 e 25,41. Então, a gente já fez as contas, né? ΔI de yi dá 11,8 e 13,6 e ΔI yi dá 1. Então, dado o polinômio, eu expando o polinômio, então eu já expandi o polinômio aqui atrás, tá? É isso daqui, ó, y0 mais ΔI de y0 vezes x menos x0. ΔI de y0 vezes x menos x0, mais ΔI de y0 vezes x menos x0 vezes x menos x1. ΔI y0 vezes x menos x0 vezes x menos x1. Então, aqui é a expansão que eu fiz ainda agora. Agora é só substituir os valores. Então, quem é o y0? Está aqui na tabela, 3,09. Quem é o ΔI y0? Está aqui, ó, 11,80. Quem é o x? É o valor que eu quero encontrar, 0,8. Menos x0, que é o 0,3. Tá? Mais ΔI y0, é o 1. Está aqui. Vezes x menos x0, x é o 0,8 que eu quero encontrar, menos 0,3 que é o x0, vezes 0,8 que eu quero encontrar, menos o x1 que é 1,5. Então, fazendo toda a conta disso daqui, vai dar 3,09 mais 5,9 menos 0,35, que deu 8,64. Então, deu mais ou menos aqui 8,64. Então, o valor de P de N de P2, né, de 0,8 é igual a 8,64. Ok? Então aí a gente tem diferenças divididas do polinômio, expansão do polinômio e a resolução do polinômio com os valores dados na tabela. E na tabela das diferenças divididas. Nosso problema do paraquedista. Então, vocês lembram aí que ele saltou de uma altura de x metros e ficou distante y metros do alvo. A gente tem 1.250, 25, 1.015 e 750, 10. Então, resolvendo pelo polinômio de Newton, tem que dar o mesmo valor usando Lagrange e usando polinômios interpoladores. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular as diferenças divididas. Então, o y é fácil, ΔI de yi ele é igual a yi, então vai dar 25, 15 e 10. O ΔI de yi
Eu só vou calcular dois valores, está aqui, ΔI de y0 e o ΔI de y1. Está aqui as fórmulas gerais, está aqui substituindo os valores, deu 0,4 e deu 0,2. E o último é o ΔI de YI, que é ΔI de Y0, apenas um valor, já expliquei porquê. Substituindo todos os valores, eu tenho 0,00004. Então aqui é a minha tabela das diferenças divididas. Ok? Para o problema do paraquedista. Então, agora, a gente vai para o polinômio. Então, está aqui o polinômio, é um polinômio de grau 2 também. Então, é a mesma expansão, tá? Grau 2 porque a gente só tem 3 pontos, né? 0, 1, 2. Então, vamos marcar aqui a expansão. Então, ela vai até aqui, ó. Isso aqui é a fórmula geral, né? Então, ela só vai até aqui. y0 mais ΔI de y0, x menos x0, mais ΔI de y0, x menos x0, vezes x menos x1. Então, substituindo todos os valores, então, o y0 é o primeiro valor de y, 25. O valor de x é que eu quero encontrar, lembra que é 850, que não tem na tabela. Ok? O valor de x0 é 1250, o primeiro valor, 1250 de novo, e o segundo valor que é 1000. E aí o valor de ΔI de y0, que foi 0,04, está aqui da tabela, e o valor de ΔI de y0, que é o 0,00004. Todos os valores, fez a conta, 11,4, que é o mesmo valor que a gente encontrou no polinômio de Lagrange e é o mesmo valor que a gente encontrou no polinômio nos polinômios interpoladores. Próximo exercício. Calcule o valor aproximado de 0,4 a partir dos dados da tabela abaixo usando o polinômio de Newton. Então a gente já fez essa tabela, né? A gente calculou isso aqui ainda agora, né? A gente tinha a tabela com x e y aqui. Então a gente tem aqui o ΔI de y0, ΔI de y1, ΔI de y2, de y0, ΔI de y0, ΔI de y0 e ΔI de y0, que são esses primeiros valores. Então são os valores que a gente vai utilizar no nosso polinômio. Não tem a resolução aqui, fica como trabalho de casa para vocês. Mas aí é só expandir agora o polinômio de Newton para grau 4, tá? E fazer a resolução. Então talvez dê um pouquinho de trabalho, porque a gente expandiu o polinômio apenas para o grau 2, né? Então agora eu teria que expandir para o grau 4. Eu posso até fazer aqui para vocês como é que seria essa expansão para o grau 4. 0, 1, 2, 3, 4. Vamos ver se eu consigo fazer aqui nesse espaço. Então aqui seria o que? O primeiro valor seria y0 mais... O primeiro seria ΔI y0 vezes x menos x0 mais ΔI y0 vezes x menos x0 vezes x menos x1 mais ΔI y0, ver aqui, 0, 1, 2, 3, 4, vezes x menos x0 vezes x menos x1, x menos x2. E o último, ΔI4y0 vezes x menos x0, x menos x1, x menos x2, x menos x3. Pronto, aí é só substituir todos os valores que a gente já tem.
a gente tem Δ1y0, Δ2y0, Δ3y0 e Δ4y0. Então todos aqui, ó, 0,28, 1,1, 1 e 0. A gente tem os valores de x, o valor de x, que é o valor que eu quero encontrar, 0,4. A gente tem os valores de x0, x1, x2 e x3, que são esses aqui, 0, 0,2, 0,3 e 0,5. E a gente tem o valor de y0, que é o 1,008. Então é só substituir todos esses valores na expansão do polinômio e encontrar o valor de 0,4, que não tem na tabela. Então esse é o polinômio de Newton, para fazer a interpolação sem desenvolver um polinômio interpolador. Até a próxima.